Shutter Island. Um pedaço de terra perdido no meio do oceano, cercado por águas violentas, neblina espessa e segredos que o mundo não deveria conhecer. É para lá que o agente federal Ted Daniels está indo. Um homem silencioso, olhar cansado, carregando nas costas um passado que ainda arde como uma ferida aberta. Ele não sabe, mas essa viagem não é só uma missão. É um confronto direto com tudo aquilo que ele passou anos tentando esquecer. O navio avança devagar, cortando o mar cinza como se estivesse entrando em território proibido. Ao lado de Ted está Chuck Hall, seu novo parceiro. Eles mal se conhecem, mas precisam trabalhar juntos. Uma paciente desapareceu do hospital psiquiátrico da ilha. Uma mulher chamada Rachel Solando sumiu de dentro de um quarto trancado, sem deixar rastros, sem chance de fuga. E enquanto o barco se aproxima, Ted sente. Alguma coisa ali não bate. Nada naquela ilha parece natural. Nada parece seguro. Quando chegam ao porto, guardas armados esperam por eles como se recebessem prisão e não ajuda. O portão se fecha com um estrondo pesado, como se dissesse: não há volta. O hospital Ashcliff é imenso, cercado por torres, grades e muros construídos para conter os criminosos mais perigosos do país. Nada ali parece feito para curar, apenas para controlar. Ted e Chuck seguem direto para o quarto de Rachel. Lá dentro, há uma cama arrumada demais, uma mesa vazia e um pedaço de papel dobrado. Ted o abre. The Law of Four. A Lei dos Quatro. A primeira pista, ou talvez o primeiro alerta. Nenhuma cela poderia ser aberta por dentro. Nenhum paciente poderia simplesmente desaparecer. Mas, de alguma forma, Rachel sumiu. E a equipe do hospital, médicos, enfermeiros, seguranças, parece saber menos do que deveria. Ou fingir saber. Ted percebe detalhes que quase ninguém notaria. Olhares desconfortáveis, respostas ensaiadas, pacientes que ficam quietos demais. Quando ele e Chuck interrogam alguns internos, a sensação fica pior. Uma mulher tremendo, um homem sorrindo sem motivo, outros tentando avisar algo com o olhar, mas sem coragem para falar. Como se estivessem sendo observados o tempo todo. E estavam. Ted já chega com desconfiança, mas chega também com outra motivação. Uma pessoal. Um nome que o assombra há anos. Andrew Ledges. O homem que teria incendiado o prédio onde sua esposa morreu, Ted acredita que Ledges está na ilha e que alguém está escondendo ele. Com a investigação travada, a ilha parece conspirar. Uma tempestade violenta cai do nada, a energia falha, os portões se abrem sozinhos, pacientes escapam. É como se a própria Shutter Island tentasse expulsá-los ou engolir Ted de uma vez. O caos se instala durante a noite. No meio da escuridão, Ted e Chuck se separam. Relâmpagos iluminam a mata, revelando sombras correndo entre as árvores. O vento uiva como se carregasse gritos perdidos. E Ted começa a ver flashes. Sua esposa envolta em cinzas, chamando por ele, pedindo ajuda. Uma lembrança ou um aviso? Exausto, encharcado e febril, Ted encontra abrigo em uma caverna. Lá dentro, para sua surpresa, alguém o espera, uma mulher, assustada, dizendo ser a verdadeira Rachel Solando. Ela afirma que o hospital faz experimentos ilegais, remédios que apagam memórias, cirurgias que transformam pacientes em soldados perfeitos. Diz que, se Ted continuar procurando, será considerado louco e desaparecerá como ela. É uma cena tensa, quase surreal, mas importante. Ted não percebe que está vulnerável demais, abalado demais, para saber o que é real e o que não é. A tempestade externa vira tempestade interna. A ilha já entrou na cabeça dele. No dia seguinte, Ted decide seguir o único caminho que ainda parece fazer sentido: encontrar Andrew Ledges. Mas tudo na ilha o empurra na direção contrária. Arquivos somem. Funcionários o tratam como se o conhecessem intimamente. Um psiquiatra descreve sentimentos de Ted como se estivesse lendo sua mente.
Cada pista leva a outra. Cada resposta abre mais perguntas. Até que ele decide fazer o impensável: invadir o farol, o local mais protegido da ilha, o suposto centro dos experimentos, o lugar onde ele acredita que descobrirá a verdade. Ele entra armado, determinado, pronto para enfrentar um inimigo invisível. Mas o que encontra é apenas o Dr. Cawley, sentado calmamente em uma cadeira, esperando por ele. Sem guardas, sem máquinas, sem segredos mecânicos. A verdadeira revelação está na mente de Ted. Cawley explica, com uma calma assustadora, que Ted Daniels não existe, que seu nome verdadeiro é Andrew Laedes, e que tudo, absolutamente tudo, que viveu nos últimos dias foi parte de um tratamento gigantesco, criado para tentar trazê-lo de volta à realidade. Ted nega, luta, grita, mas Cawley continua, paciente, implacável. A esposa de Andrew sofria de transtornos severos. Um dia, ela matou os 3 filhos, afogando-os no lago atrás de casa. Desesperado, Andrew a matou no jardim. E, incapaz de lidar com a própria culpa, criou uma segunda identidade. Um agente federal heróico, investigando um caso que nunca existiu. Uma história perfeita para evitar a verdade. Rachel Solando, Ted Daniels, Chuck, Laedes, a Lei dos 4. Todos anagramas. Todos peças do mesmo quebra-cabeça mental. As lembranças voltam como lâminas afiadas. A esposa molhada, tremendo. O corpo dela nos braços dele. O silêncio mortal da casa. E as crianças, imóveis. É demais. É cruel. Mas é real. Por um breve momento, Andrew aceita. Ele chora. Ele desaba. Ele entende que fugiu por anos de algo impossível de fugir. No dia seguinte, porém, sentado nos degraus em frente ao hospital, Chuck aparece ao lado dele. Fala com calmaria, como sempre. E Andrew, olhando para o horizonte, pergunta: "Me diga, Chuck, o que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom?" É a frase que decide tudo. Um pedido silencioso, um adeus. Andrew escolheu esquecer, ou talvez escolher lembrar fosse doloroso demais. Quando ele se levanta e acompanha os guardas, sabemos que ele entendeu tudo, mas decidiu não carregar o peso. Talvez por culpa, talvez por amor aos filhos, ou talvez porque algumas verdades são impossíveis de suportar. Shutter Island não é um filme sobre loucura. É um filme sobre fuga, sobre a mente humana tentando sobreviver a traumas que quebrariam qualquer pessoa. E no fim, Andrew não foge mais. Ele se entrega. A escolha final dele é o silêncio. A ilha continua lá, imóvel, observando, misteriosa, sombria, e agora, mais quieta, como se guardasse mais um segredo que ninguém nunca contará. E se você chegou até aqui, talvez também sinta que a mente é um lugar tão perigoso quanto Shutter Island, e que histórias assim, densas, psicológicas, cheias de camadas, merecem ser revisitadas com olhos novos. Se quiser continuar explorando filmes que mexem com a cabeça, emocionam e surpreendem, se inscreva no canal agora. Aqui, cada história vira experiência, cada filme ganha significado, e cada detalhe importa. Clique em inscrever-se e vamos decifrar o próximo mistério juntos.